graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida, que tenhamos um excelente tempo, além do que já temos tido, agora ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. Quando Jesus estava falando acerca de quem Ele era e do seu propósito de vir a esse mundo para salvar o perdido, e falava então que Ele era o pão vivo que havia descido do céu para alimentar toda a carne e da vida abundante, os judeus começaram a murmurar. Nessa hora, Jesus afirmou o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu queria pedir para você ter um tempo de oração, e você pedir para que essa palavra de Jesus, que é vida, venha ao seu coração nessa noite, naquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor. Ore por você, ore por mim, para que eu seja proclamador fiel dessa palavra de vida, as palavras de vida eterna, como vai afirmar Pedro também nesse capítulo 6 do Evangelho de João, um pouquinho à frente, para que essa palavra inunde o nosso coração e eu seja fiel a proclamar essa palavra. Então, um tempinho de oração silenciosa por cada um de nós. Ore por você, para Deus abrir o seu coração, o entendimento, e ore por mim. Pai, estamos diante do Senhor com os corações prontos para receber a Tua palavra. Nós reconhecemos que somente pela ação do Teu Espírito Santo é que essas palavras se tornarão vida. Por isso pedimos, em nome de Jesus, traga-nos a compreensão, o entendimento, a aplicação, a capacitação para vivermos essas palavras, esse ensino do Senhor, que receberemos nessa noite por Tua graça. Aquilo que precisamos ouvir, talvez não o que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos, segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos, pois reconheço minhas limitações e eu sei, que somente pelo agir do Senhor em minha vida e através da minha vida, eu posso ser fiel àquilo que Tu queres nos ensinar. Faz assim, por graça e confiados em Jesus, nós oramos, em nome do nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui nessa noite, todos nós enfrentamos sofrimento. De um jeito ou de outro, em menor ou maior grau, todos nós sofremos. Crianças sofrem, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos, todos nós sofremos. Todos nós enfrentamos isso no dia a dia. Sofrimentos pequenos, como decepções, frustrações, sofrimentos maiores, como de uma mãe que gritou ontem, ou gritava: levaram o meu menino, enquanto dezenas de pessoas se debruçavam sobre os caixões de 4 jovens que eram sepultados, muito provavelmente por causa de uma chacina lá em São Paulo, e que gerou dor, sofrimento, tristeza. Essa semana nós tivemos e soubemos, todos nós acompanhando, uns mais, outros menos, sobre a eleição nos Estados Unidos. Para muitos, insegurança, incerteza, preocupações, sofrimento. A palavra de Deus mostra para nós, de Gênesis a Apocalipse, pessoas sofrendo. Desde Adão e Eva, que enfrentaram crises conjugais e tiveram que lidar com um filho que assassinou o outro, a João, que escreve Apocalipse, em uma
ilha, exilado, sofrendo, distante de todos os seus familiares, da igreja, sozinho, por causa da sua fé. Ninguém escapa do sofrimento nesse mundo por causa do pecado que adentrou. Talvez você conheça alguém, são os casos mais extremos, de pessoas que você olha, conhece a vida, a história e pensa: essa pessoa parece que nasceu para sofrer. Só para sofrer. Tamanha a quantidade de incidentes que permeiam a vida dessa pessoa e que promovem sofrimento. Talvez você esteja pensando em alguém agora. Sofrimento é uma realidade para todos, meus irmãos. Seja físico, seja emocional, seja espiritual. Todos nós sofremos. A pergunta que eu quero responder hoje, à luz da palavra de Deus, é como lidar com o sofrimento? Como podemos lidar com o sofrimento? Paulo é um autor bíblico, apóstolo, pastor, missionário, discípulo de Jesus Cristo, que enfrentou muito sofrimento na sua vida. E nos ajuda, com os seus escritos, a entender como ele lidou com o sofrimento. Ele mesmo sofrera bastante. Quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, ele está indo para Damasco. Paulo era perseguidor dos cristãos. Ele era um homem zeloso para com a lei de Deus. Ele era um fariseu e ele estava preocupado com uma seita que estava crescendo muito, que eram os cristãos. Então ele começou a perseguir os cristãos e ele estava indo para Damasco para prender muitos desses. Ele os pegava, encarcerava, outros eram mortos. E Paulo então se depara com uma luz muito forte, que brilhou de tal forma que ele cai do cavalo. E Jesus fala com ele, pergunta para ele por que ele está perseguindo. Ora, ele estava perseguindo a igreja e não Jesus, mas perseguir a igreja significa perseguir Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando Paulo fica então cego por causa daquela visão, daquela luz que brilhou intensamente, ele chega em Damasco e fica 3 dias sem comer, sem beber, cego. Deus aparece a Ananias e fala para Ananias ir lá e orar por Paulo. Enquanto Ananias está conversando e questionando essa ordem, ele ouve o seguinte: o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então o Senhor Jesus está dizendo: olha, pode ir orar por Paulo, porque eu estou escolhendo, estou separando Paulo para pregar o evangelho aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele pregaria a palavra também para os filhos de Israel. Mas a última parte da palavra do Senhor é que é dura. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso está em Atos 9, 15 e 16. O chamado de Paulo para ser um homem que iria pregar o evangelho a gentios, a reis e ao povo de Israel, já tem como palavra que ele vai sofrer. E aí nós podemos ler o próprio testemunho de Paulo, agora na segunda carta que ele escreve, capítulo 11 aos Coríntios, a partir do verso 24. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe, mas se você quiser registrar para depois ler com calma, 2 Coríntios 11, a partir do verso 24. Olha só o que Paulo registra acerca dos seus sofrimentos. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Eram 39 lapadas nas costas. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu
não me inflame. Aqui uma pequena lista dos sofrimentos desse homem. Agora, os sofrimentos de Paulo abrangem sofrimentos físicos, emocionais e espirituais. Nós vemos aqui fome, nudez, prisão, açoite, traição. Como Paulo lidou com tudo isso? Talvez você poderia dizer que o sofrimento de Paulo, ou pensar que o sofrimento de Paulo iniciou com o seu chamado para ser agora um discípulo de Jesus Cristo e um proclamador da verdade do Evangelho. Eu entendo que não. Paulo já sofria bem antes disso, e eu penso que terrivelmente, porque ele servia a um Deus falso, um Deus criado pela religião judaica, que exigia dele o cumprimento de uma lei que ele não conseguia cumprir. E que ele tentava com todas as suas forças cumpri-la. E, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que isso trazia muita, mas muita dor, muito sofrimento, muita angústia. Como pode ser para mim e para você? Tentar obedecer à lei de Deus de todas as formas e não conseguir. E se sentir frustrado e pensar, Deus não me aceita porque eu não consegui obedecer tudo o que Ele queria. Isso traz sofrimento para a alma. E eu imagino, creio, que Paulo assim viveu. Sim, de veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora sim, agora está leve. Eu não tenho mais um relacionamento com Deus, afirma Paulo, por causa da justiça que eu tento cumprir com as próprias forças, mas por causa da fé e da justiça que foi imputada. Então, tudo aquilo que eu tinha, eu considero como refúgio. Foi perda de tempo. Meus irmãos, esse homem tem muito a nos ensinar. Como Paulo lidou com todo esse sofrimento? Como ele pode nos ajudar nessa noite a entender, a lidar com o sofrimento? Abra sua Bíblia. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler, eu vou ler e pedir para que você acompanhe, a partir do verso de número 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Enquanto você abre, essa carta é escrita por Paulo enquanto ele está preso, você vê isso no capítulo 1, no verso de número 13. Ele diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. É uma carta chamada Carta da Alegria. Você vai ver aí no capítulo 4, no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve à igreja lá em Filipos e com dedicação especial para a liderança. Verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para crente, para gente que crê e confessa em Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele tem uma profunda gratidão a essa igreja e uma alegria por esses irmãos. Você vê isso no verso 3, capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então isso é importante para a gente saber aqui. É uma carta que é escrita enquanto ele está preso. Tenha isso em mente. É uma carta que ele escreve com muita alegria para esses irmãos que moram em Filipos. É uma carta que ele escreve para crente, para gente que já conhece Jesus Cristo e onde ele quer apresentar seus pensamentos mais profundos, seu conselho, a sua orientação sobre a prática da vida cristã. E, inclusive, aí, o sofrimento. E Paulo vai escrever essa carta, é uma das cartas mais pessoais dele, só perde para Filemon. Ele escreve chamando a atenção o tempo todo, para que vejam o que ele viveu, o que ele experimentou, para que isso se torne como exemplo. Por isso, eu quero ver com você como que ele enfrentou o sofrimento, para que eu e você saibamos como enfrentar. Porque ele diz, olhem para mim, por exemplo, veja o capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus.
e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, olhe para mim e olhe para aqueles que andam como eu ando, aqueles que imitam o meu exemplo. Olhe para essas pessoas. No verso de número 9 do capítulo 4, ele diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E no verso 11 do mesmo capítulo 4, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Então Paulo está chamando a atenção: olhe para mim, olhe como eu tenho vivido, olhe o que eu aprendi, veja como eu tenho lidado com as situações da vida para vocês aprenderem. Então nós vamos aprender com Paulo como lidar com o sofrimento. Capítulo 4, a partir do verso de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo enfrentou muitos sofrimentos e ele afirma para mim e para você, com essa declaração nesses versos, que teve o coração guardado por Deus, teve a sua mente guardada por Deus em Cristo Jesus, trazendo-lhe paz. É o verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, eu não consigo nem explicar isso, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele está falando da sua experiência. Em todo o tempo que ele enfrentou sofrimento, ele teve o coração, a mente, guardados por Deus em Cristo Jesus, o que trouxe-lhe paz. Então, como é que Paulo define paz? Precisamos começar daqui. O que é paz para Paulo? Bem, primeiro, paz é calma interior, é tranquilidade, é equilíbrio diante das circunstâncias. Veja comigo o verso 11 e 12. Ele diz que aprendeu a viver. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está dizendo é: eu sou o mesmo quando tem escassez e quando tem abundância. Isso não me tira a paz. Ter pouco, depois que eu já tive muito, não me tira a paz. O que ele afirma é que ele aprendeu, não era natural deles, meus irmãos, como não é natural em mim e você. Ele aprendeu a ter paz interior, equilíbrio diante das situações. Humilhado ou honrado, e diz respeito ao emocional, sobrando comida, faltando comida, fome ou não, diz respeito ao físico, Paulo diz: eu aprendi a lidar com isso. Eu sou o mesmo diante de situações polarizadas. Como é que você e eu agimos quando somos humilhados e quando somos exaltados? Temos a mesma paz, o mesmo equilíbrio? Paulo diz que paz, para ele, é calma interior, é equilíbrio. Mas ele diz também que paz é presença e não ausência. No mundo hoje, nós ouvimos: a
afaste de você os pensamentos negativos. Não pensa nisso, não. Isso só traz coisa ruim para você. Só traz energia negativa. Então, uma forma que as pessoas defendem para você lidar com o sofrimento é: negue o sofrimento. Esqueça o sofrimento. Só pense coisas boas. Só traga à memória as coisas boas. Mas Paulo faz uma definição de paz aqui muito interessante. Ele diz que a paz de Deus guardará. Essa palavrinha guardará significa cercar e proteger totalmente. Então imagine que você mora numa casa e que tem muitos inimigos do lado de fora. Mas existe um poderoso exército cercando a sua casa para te proteger dos inimigos. Você dorme em paz? Totalmente. Existe um exército cercando a minha casa, me protegendo daqueles que poderiam vir contra mim. Essa é a ideia, um poderoso exército para me proteger. É isso que ele está dizendo, essa paz cerca e protege de tal forma que você não sofre ansiedade, insegurança, aflição, medo. Não te rouba a paz. Você continua em paz. Então, paz não é ausência de medo ou ausência de pensamentos negativos, mas presença. Presença de quem? De Deus. De Deus. Por exemplo, o verso de número 9. Ele diz: o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, pratiquem, e o Deus da paz será convosco. Então, paz para Paulo é equilíbrio, calma interior e é presença de Deus na vida. Não é ausência dos problemas, mas é a certeza da presença de Deus. Então, até aqui precisa ficar claro para nós o seguinte: paz de Deus, para mim e para você, paz que todo cristão, todo discípulo, porque ele está falando para crente, ele é um crente, é o poder vivo de Deus, a presença desse Deus na minha vida. Paz é o poder que toma conta da minha vida, do meu coração e me capacita para encarar a realidade que está à minha volta, mesmo que ela seja adversa. Paz não se trata de pensamento positivo e negação do sofrimento. Paz se trata da certeza da presença de Deus comigo e da convicção de que, não importa o que aconteça, no fim, o que acontecer vai ser bom. Vai ser bom, porque vem da parte de Deus. Então isso é importante para a gente. Porque Paulo está ensinando que para lidar com o sofrimento eu preciso compreender a paz de Deus. E eu vou enfrentar o sofrimento experimentando a paz de Deus. Que paz é essa? Equilíbrio, calma interior, por causa da certeza da presença de Deus na minha vida. Ok. Entendemos o que é essa paz? Mas ela não é natural. Porque no verso 11 Paulo diz que aprendeu a viver contente. Aprendeu a ter essa paz. Como nós podemos alcançá-la? Eu quero destacar apenas 4 ações práticas que nos levarão a experimentar essa paz em meio ao sofrimento. Apenas 4. Primeiro, eu preciso, para experimentar essa paz de Deus, falar com a pessoa certa. Em meio ao sofrimento, eu preciso falar com a pessoa certa. Olha aí o verso de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade traz sofrimento? Traz. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de quem? De Deus. Eu preciso falar com a pessoa certa. Eu preciso me comunicar com a pessoa certa no momento do sofrimento. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ansiedade pode ser definida como sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, enfim, ausência de paz, de calma, de tranquilidade, de equilíbrio. E deve ser alvo, então, da conversa com Deus. A intranquilidade começou a tomar conta do seu coração. Paulo corria para perto de Deus e falava com Deus. E colocava diante de Deus: Senhor, eu estou preocupado. Senhor, isso está me afligindo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou inseguro. Senhor, eu estou preocupado com o que vai acontecer. E Paulo usa 4 palavras, 4 termos para descrever como deve ser essa comunicação com Deus. Petição,
oração, súplica e ações de graças. Eu preciso colocar diante de Deus aquilo que me preocupa. Note que Paulo orienta para a gente correr e falar com Deus. Por que com Deus? Por que com Deus? Porque Deus é o dono da minha vida. E se Ele é o dono da minha vida, com Ele que eu preciso falar. Eu tenho que correr para Ele e falar, Senhor, é assim que está o meu coração, é assim que está doendo, é assim que eu estou vivendo, é assim que eu estou preocupado. Porque quem pode acalmar o coração e trazer paz é Deus. Você vai ver vários profetas em momentos difíceis e personagens bíblicos correndo para Deus. Jeremias corre para Deus no capítulo 20 e diz, Senhor, o Senhor me enganou, porque o Senhor me chamou para pregar, eu prego e ninguém ouve a mensagem. E quando eu digo, eu não vou pregar mais, o meu coração arde e eu não consigo ficar calado, eu vou e prego. Mas ele vai e fala para Deus. Jó sofreu terrivelmente. O que Jó fazia? Ia para Deus e falava, Deus, e aí, como é que fica essa situação entre nós dois? O Senhor não vai me perdoar? O Senhor não vai tirar de mim esse sofrimento? Olha, não adianta nem o Senhor mais querer falar comigo, porque se o Senhor me procurar, eu não vou querer saber do Senhor. Capítulo 7, versos 20 e 21. Então, no momento de sofrimento, eu tenho que falar com a pessoa certa. Por quê? Porque eu corro para Deus e falo com Ele, falo para Ele. E Ele ouve. E traz a paz ao meu coração. Muitas vezes nós queremos falar com os outros. E ao falar para os outros, nós corremos o risco de falar mal. Falar mal. Expressar a nossa raiva de Deus para o outro. E aí o seu testemunho está péssimo. E aí da sua boca não está saindo palavras que edificam. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com alguém sobre o seu sofrimento. Não é isso. Você pode e até mesmo deve. Mas a primeira pessoa que você deve buscar é Deus. É a primeira pessoa com a qual você deve falar. Quando o seu coração está intranquilo, o que você faz? Murmura? Reclama? Blasfema? Paulo está dizendo que eu e você precisamos correr para Deus. Precisamos colocar nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades diante dele, porque ele tem a resposta que eu e você precisamos. Paulo aprendeu com Jesus Cristo, que no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25, ele vai dizer, olha, não ande ansioso por todas as coisas, com o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que vestir. Deus sabe do que você precisa. Então Deus vai te atender. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o Senhor, fale com Ele. E todas essas coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, fale com a pessoa certa. Segundo lugar, agradeça na hora certa. É o verso de número 6 também. Depois que ele fala aqui, nós devemos levar a Deus toda a nossa ansiedade, preocupação, medo, insegurança, falar com Deus, apresentar diante dele nossa petição, nossa oração, nossa súplica. Ele diz que tudo isso tem que ser feito com ações de graças, meus irmãos. Perceba o contraste presente na orientação de Paulo. A gratidão aparece em contraste com a ansiedade. Não fique ansioso, diz Paulo. Agradeça. Como? Como? Na nossa lógica é o seguinte, eu só posso agradecer depois que eu recebi. E recebi do jeito que eu pedi. Aí Paulo diz, não, essa lógica está errada. Com Deus, que é soberano, a lógica é o seguinte, agradeça pelo que você vai receber. Independente do que você vai receber. Porque você confia que o que vai receber é o melhor para você. Essa é a lógica de Paulo. Essa é a lógica dele. E foi assim que ele conseguiu experimentar paz. Meus irmãos, Paulo manda agradecer enquanto fazemos o pedido, sem saber se vamos receber o que estamos pedindo. Doideira. Mas é assim. Foi assim que ele viveu. E foi assim que ele testemunhou para os irmãos de Filipos. E é assim que Deus fala ao meu e ao seu coração nessa noite. Precisamos agradecer na hora certa. Por quê? Se eu agradeço antes, eu não deixo que a ansiedade tome conta do meu coração, se a resposta virá do jeito que eu estou esperando. Ah, eu pedi isso. Será que Deus vai responder assim? E a ansiedade está tomando conta do meu coração. Mas se eu já agradeci, eu já descansei, porque eu estou grato, independente da resposta que eu receber. E aí Paulo diz, assim, a paz e a alegria encherá o seu coração. Porque Deus é mais sábio que eu e você. Quando agradecemos por qualquer resposta que recebemos, estamos declarando que confiamos totalmente, integralmente
em Deus. Assim, meus irmãos, crer na soberania de Deus me leva a confiar e me leva a agradecer. Agradecer. E eu vou frisar, são ações práticas. Eu tenho que fazer isso. Você só vai experimentar paz como Paulo experimentou se você fizer isso. Se enquanto você está orando e colocando diante de Deus toda a sua ansiedade, suas petições, suas preocupações, você já está também agradecendo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e o Senhor vai responder segundo a sua bondade. São ações práticas que eu e você precisamos. Então, a segunda é, faça seus pedidos, ore, suplique, mas agradeça, seja qual for a resposta que Deus tiver para você. Por quê? Porque você confia nesse Deus perfeito, sábio, soberano, dono da sua existência. Ele sabe o que está fazendo, meus irmãos. Nós achamos que somos mais sábios do que Deus. Não somos. Não somos. Então nós precisamos pedir agradecendo. E se eu aprendo a agradecer pela resposta que receberei, sem saber qual é ou qual será, eu experimento paz. É isso que Paulo viveu na sua vida e ensina para mim e para você. Terceira ação prática. A primeira, falar com a pessoa certa, Deus. A segunda, agradecer na hora certa, antes de receber, confiando na resposta. A terceira, meus queridos irmãos, pense sobre as coisas certas. Capítulo 4, verso de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Até aqui. Essas 4 palavras usadas por Paulo se referem a ensinos específicos presentes na doutrina bíblica, naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus planejou, naquilo que acontece no mundo a partir do plano de Deus. Perceba comigo, de forma rápida. Verdadeiro, tudo que é verdadeiro. E aí você vai se lembrar comigo que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então ele está fazendo uma referência direta à verdade que é Jesus Cristo. Quando ele diz, tudo que é respeitável, respeitável é de caráter perfeito. Só existiu uma pessoa perfeita que veio ao mundo, Jesus Cristo. E só existe um Deus perfeito, é o nosso Deus, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que é respeitável aponta para o nosso Deus Trino. Tudo que é justo, justo é aquele que observa as leis divinas. Então ele está falando acerca de tudo que Deus apresenta para nós cumprirmos e obedecermos, para que glorifique o seu santo nome. Puro diz respeito à santidade, mais um tema bíblico. Então o que Paulo está dizendo é, pense nessas coisas. Pense nessas coisas teológicas, doutrinárias, para usar uma palavra para você entender, mas o que ele está dizendo é, pense em quem Deus é, no que Deus fez, no que Deus está fazendo. Pense em quem você é. Pense em por que você está aqui. Pense qual o propósito que Deus tem para a sua vida. A palavra usada para pensamento aqui indica uma avaliação, indica um pensar contínuo sobre, traz a ideia de conferir, de calcular, de você estar sempre pensando naquilo. Então, o que Paulo quer? Pense seriamente sobre o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Por quê? Colocando toda a nossa atenção nisso e pensando sobre isso, nós vamos descobrir quem é Deus. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que domina sobre todas as coisas e controla todas as coisas, nada foge ao seu domínio. E aí você também vai conhecer quem é você. Um pecador. Criatura, a imagem e semelhança desse Deus, mas que se rebelou, que está distante de Deus. E que precisa ser reconciliado com esse Deus, porque sofre continuamente, achando que não. E aí você vai pensando sobre essas coisas, isso vai enchendo o seu coração, e Paulo diz, isso vai trazer paz para a sua vida, é o que ele diz no final do verso 9, e o Deus da paz será convosco. Por que traz paz, meus irmãos? Porque nós vamos entender que não estamos soltos nesse mundo sem alguém que nos ama, nos guarda e que dirige as nossas vidas.
E aí eu não tenho mais ansiedade, porque eu posso confiar nesse Deus. Paulo está ensinando que a paz de Deus resulta de um pensamento disciplinado, aplicado, dedicado sobre as verdades de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. O pastor Tim Keller fala sobre 2 tipos de paz no mundo. A paz tola e a paz inteligente. A paz tola é fruto da nossa recusa em pensar sobre as realidades à nossa volta, encarar a realidade do sofrimento, de lidar com ele. Essa é a paz tola. A paz inteligente é fruto do nosso pensamento dedicado sobre a fé cristã. Sobre quem Deus é, sobre quem eu sou e qual o propósito de Deus para a minha vida. Então Deus nos ensina, na sua palavra, tudo o que eu e você precisamos saber sobre Ele, sobre nós, sobre as questões cruciais da vida. E assim, nós vamos experimentar paz, porque vamos descobrir que Ele está conosco e que Ele tem uma vida eterna, abundante para cada um de nós. Então Paulo diz, ore, fale com a pessoa certa, agradeça na hora certa e pense sobre as coisas certas. Não siga a linha que o mundo quer que você siga. E aí eu poderia resgatar aqui a mensagem que Deus falou conosco aqui em Atos 17. Ora, se não existe um Deus conduzindo a história, se não existe um propósito para a minha existência, se não existe uma vida após essa aqui, se eu estou aqui, por acaso, para viver esse tempo, eu vou viver de qualquer jeito. E vivendo de qualquer jeito, como eu não fui criado para viver de qualquer jeito, lá dentro do meu coração existe um vazio imenso que me perturba, que traz sofrimento. Esse era o vazio que eu vivia. Até aos 19 anos, Deus se revelar a mim e me converter a Ele. Mas eu vivia, eu passeava, eu curtia, eu ia para a balada, eu fazia faculdade, eu tinha namorada, mas havia um vazio interior dentro de mim que eu não sabia como preencher. Não tinha paz. E essa paz só veio quando eu entendi quem Deus é, quem eu sou e o propósito para a minha vida. Terceiro lugar, pense nas coisas certas. Invista seu tempo para conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, a sua vontade para a sua vida. Em último lugar, meus irmãos, ame da maneira certa. Ame da maneira certa. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Após falar com a pessoa certa, agradecer na hora certa e pensar sobre os temas certos da vida, Paulo ensina que nós devemos amar as coisas certas. O que ele precisamente está nos ensinando é, nós precisamos organizar ou reordenar as nossas emoções, os nossos afetos, o nosso amor. O descontrole, o desequilíbrio, a falta de paz, muitas vezes, vem sobre nós quando amamos aquilo que não deveríamos amar. Amamos aquilo que não temos como controlar. Por exemplo, você ama muito, muito, muito o seu sucesso profissional. Você sofre ansiedade com medo de perder esse sucesso profissional. E se um dia você perder esse sucesso profissional ou diminuir o grau, você vai ficar meio perdido. Você ama muito a sua família. Ama muito a sua família. E você não tem como controlar o que vai acontecer na sua família. E quando alguma coisa sai do controle, as coisas não estão mais do jeito que deveriam ser, você se perde. Ou você sofre terrivelmente de ansiedade porque você quer controlar e quer que tudo aconteça do jeito certo. Então, quando eu coloco o meu amor às coisas aqui que eu não posso controlar, que não tem como eu garantir que vão funcionar perfeitamente, eu vou sofrer. E aí Paulo diz que isso está errado, eu tenho que colocar o meu amor naquilo que de fato é amável, o que é de boa fama, aquilo que tem uma virtude verdadeira, aquilo que merece louvor. E ele está falando de quem? De Deus. É Deus que tem que ser o meu primeiro amor. É a Deus que eu tenho que dedicar o meu melhor amor. Porque Ele é imutável, Ele não muda. Paulo vai escrever aos Romanos e dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. Então, é a Ele que eu tenho que dedicar o meu amor.
tudo mais que você dedicar amor, acima do amor a Deus, vai ser alvo de ansiedade, vai gerar sofrimento. Bem, isso não quer dizer que você amar a Deus perfeitamente também não vai trazer para você sofrimento. Por que não? Porque Jesus Cristo amou o seu Pai perfeitamente e sofreu por mim e por você. Nós não vamos conseguir amar a Deus perfeitamente aqui, mas Ele tem que ser o alvo do meu melhor amor, do meu primeiro amor, para que eu seja transformado e possa então amar as outras coisas, as pessoas, no limite certo. No limite certo. Paulo ensina que se você ama muito uma coisa e algo acontece a essa coisa, você fica perdido. É interessante pensar que o problema não está em amar as pessoas ou amar as coisas, mas é o tamanho do amor que eu dedico a essas coisas. C.S. Lewis falou o seguinte: talvez no seu livro Os Quatro Amores, excelente livro, vale a pena muito você ler esse livro, Os Quatro Amores, você encontra até digitalizado na internet. Talvez seja impossível amar demais um ser humano. Provavelmente, amamos demais alguém em comparação com o nosso amor a Deus. Contudo, é a diminuição do nosso amor por Deus e não o aumento do nosso amor pelas pessoas que está fora de ordem. E o que ele está dizendo? Eu preciso amar muito mais a Deus do que as pessoas e as coisas. E eu e você só teremos paz se amarmos a Deus acima de tudo. Como lidar com o sofrimento de forma prática? Aprendendo com Paulo, nós devemos falar com a pessoa certa. Devemos agradecer na hora certa. Devemos pensar nas coisas certas e devemos amar da maneira certa. Devemos examinar nossa vida, identificar o porquê do sofrimento e dar esses passos, ações práticas. Eu volto a dizer para você, meus irmãos, mesmo se amássemos a Deus de forma perfeita, isso não nos livraria do sofrimento neste mundo. Estaremos livres do sofrimento quando Jesus Cristo voltar e nosso corpo for glorificado e habitarmos eternamente com Ele. Lá sim, aqui vamos sofrer. Agora, Ele sofreu por mim e por você. Nós servimos a um Deus que sabe o que é sofrimento. Deus sabe o que é sofrimento, porque Ele entregou o Filho dele na cruz por mim e por você. Ele sabe o que é perder um filho. E Ele não perdeu esse filho involuntariamente, num acidente, numa tragédia que aconteceu de repente. Ele entregou o seu filho voluntariamente. Sofreu por causa disso. O filho sofreu para que eu e você pudéssemos entender o que é sofrimento e lidar com ele, à luz da palavra de Deus. Esse Jesus Cristo nos amou e nos ama. E isso nós precisamos entender. Para a gente encerrar, nós nunca entenderemos o nosso coração de verdade enquanto tudo estiver bem na nossa vida. Nós só começamos a conhecer o que está mais profundo escondido no coração quando a gente lida com o sofrimento. É lá que a gente consegue identificar onde estão os falsos deuses presentes na nossa vida. Sua pergunta, depois de tudo isso, deve ser: como posso amar a Deus mais profundamente para experimentar essa paz, para ter desejo de falar com Ele, para agradecer, confiando que Ele vai responder independente se é do jeito que eu quero? Como pensar nas coisas de Deus? Então, eu preciso amar a Deus mais profundamente. Como fazer isso? Bem, não adianta você tentar manipular suas emoções, sair daqui e falar assim: hoje eu vou amar mais a Deus, vou amar mais a Deus, Senhor, como eu te amo. Não. Paulo, no verso 7, olha o que Paulo diz: que o coração dele foi cheio de paz, porque foi guardado, coração e mente, em Cristo Jesus. Para amar a Deus, eu preciso conhecer Jesus Cristo. Apenas no relacionamento com Cristo, e a partir do relacionamento com Cristo, que eu posso aprender a amar a Deus. Não tem outro jeito. Não existe outra forma. Eu preciso saber que Cristo perdeu a paz para morrer por mim, para eu ter paz eterna. É só com Cristo. É na minha e na sua caminhada com Cristo. Paulo vai dizer que ele recebeu o que nós merecíamos para recebermos o que ele merece. Capítulo
5, verso 21 da segunda carta. Então, não pense que Deus não sabe do seu sofrimento, Ele sabe e conhece. Mas Ele te dá ações práticas para você lidar com o sofrimento e passar pelo sofrimento, segundo o seu propósito eterno. Eu tenho 2 desafios. O primeiro para você que já é discípulo de Jesus Cristo, que é salvo da condenação eterna, que usufrui da vida de Deus. O desafio para você é, primeiro, coloque em prática essas ações na sua vida, mas não espere enfrentar sofrimento terrível para isso. Fale com Deus, agradeça, pense, reflita, conheça a palavra e ame a Deus. Agora, faça disso também um roteiro para você ensinar as pessoas à sua volta. Ensine as pessoas, seus amigos que você encontra, quando estiverem sofrendo, como lidar com o sofrimento. Apresentem isso para ela. E se ela não for um discípulo de Jesus Cristo, uma discípula de Jesus Cristo, então apresente Cristo para ela. Porque a verdadeira paz só tem quem tem uma vida com Deus. Quem não tem vida, quem não entregou a vida a Deus, está em guerra. Então, faça disso um roteiro. Simples. Fale com a pessoa certa. Agradeça na hora certa. Pense nas coisas certas. Ame da maneira correta, da maneira certa. E um desafio para você que talvez nessa noite esteja aqui e ainda não usufrui de paz com Deus, porque Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. E você não tem paz mesmo, não. A sua vida é turbulenta, é cheia de aflição. Mas você entendeu, e essa palavra falou ao seu coração, e você quer essa paz. E quer aprender a lidar com o sofrimento. Bem, se essa palavra inundou o seu coração, então você precisa primeiro reconhecer que você tem vivido distante de Deus, em rebeldia, guiado a sua vida com as próprias pernas. Reconhecendo isso, você precisa se arrepender e falar: Deus, eu quero experimentar a tua paz e eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero abandonar as minhas escolhas, meus próprios pensamentos e quero andar no caminho certo. Diga isso para Ele. Diga que você precisa experimentar a paz dEle. E Ele, por graça, derramará a sua paz sobre o seu coração. Vamos orar? Ore, você que já é discípulo e discípula de Jesus Cristo. Fale com Deus. Coloque diante dEle a sua vida. E você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Fale com Ele também. Ele está te ouvindo. Ele te ama. Ele sabe que é sofrimento e sabe que você tem sofrido com a sua vida distante dEle. Você só vai experimentar a paz verdadeira, que excede todo o entendimento, quando Ele se tornar o Deus da sua vida. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque, ainda que seja certo que todos nós sofremos e continuaremos a enfrentar o sofrimento neste mundo, o Senhor voltará para nos buscar em Cristo Jesus e nós seremos totalmente livres do sofrimento. Obrigado porque até lá temos a certeza de que o Senhor caminha conosco, o Senhor sofre conosco. Até lá temos a certeza de que o sofrimento que enfrentamos tem um propósito que vai além de nós, maior que nós, e que o Senhor está conosco. Até lá, podemos falar com o Senhor, podemos reclamar com o Senhor, podemos chorar na presença do Senhor, podemos agradecer pelo que o Senhor vai fazer, podemos pensar naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem feito, podemos amar ao Senhor verdadeiramente e assim encontrar sentido para a nossa existência. Pai, se alguém nessa noite precisa dessa paz verdadeira que só o Senhor pode dar, eu peço em nome de Jesus que o Senhor a alcance. Que o Senhor dê para ela a mesma alegria que eu tenho e que muitos dos nossos irmãos aqui também têm. Essa mesma paz que nós temos. Não estamos em guerra com o Deus Santo. Estamos em paz com Ele e podemos usufruir da paz de Cristo na caminhada do dia a dia. Faz assim e que tudo isso redunde na glória, louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém.